Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre as movimentações na linha de frente do conflito ucraniano. Ontem, dia 22 de outubro, as forças russas avançaram a leste de Kurakhov e continuaram suas operações ofensivas na área. Algumas imagens geolocalizadas publicadas ontem mesmo mostram as forças ucranianas tentando conter um ataque mecanizado russo, o que indica que o avanço deles foi ao longo da rodovia 00510 entre Marinka e Kurakhov. Além disso, nos dias 21 e 22, as tropas russas também atacaram regiões ao leste e sudeste de Kurakhov, incluindo Rostri, Downy e Ouriivka. Agora, no sudeste da cidade de Donetsk, houve mais avanço de Moscou perto de Vuhledar. De novo, as imagens geolocalizadas de ontem, 22 de outubro, mostraram os ucranianos tentando conter o pessoal russo do 33º Regimento de Fuzileiros Motorizados. Esses avanços aconteceram em Antonivka, uma área a nordeste de Vuhledar. Bom, gente, mudando de assunto, o cenário global está agitado com a reunião do BRICS. Isso pelo fato de que envolve grandes potências como China, Índia e Rússia. E o que chama a atenção nessa última cúpula é a posição desses líderes em relação a alguns dos conflitos mais complexos da atualidade, especialmente no Oriente Médio e de forma mais sutil na Ucrânia. Agora, se vocês esperavam uma abordagem mais direta sobre a guerra na Ucrânia, a verdade é que o comunicado deles menciona o conflito apenas uma vez. Isso mesmo, foi algo bem breve, relembrando as posições nacionais já conhecidas e expressando aquele desejo de mediação e diálogo. Não houve grandes novidades sobre como o grupo pretende agir diretamente nessa crise. Putin, é claro, continua reforçando a ideia de que a Rússia não vai ceder os territórios que conquistou. Xi Jinping e Narendra Modi, por outro lado, conversaram com o líder russo, mas, pelo menos publicamente, não apresentaram grandes propostas sobre a Ucrânia. Enquanto isso, no Oriente Médio, o tom foi bem diferente. Os líderes do BRICS foram enfáticos ao pedir um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza e na Cisjordânia, além de condenar os ataques contra operações humanitárias. Isso acaba mostrando o peso que esse tema ganhou na agenda do grupo, ao que parece muito mais do que a própria guerra na Ucrânia. Outro ponto que eu acho que vale a pena destacar foi a questão do sistema de pagamento alternativo. É a ideia de criar uma estrutura financeira independente do dólar, que já vem sendo discutida há algum tempo entre os membros do grupo. O comunicado deles mencionou a discussão sobre o BRICS Clear, uma possível infraestrutura de liquidação e repositório para transações entre os países do bloco. Mas por enquanto faltou detalhamento sobre os próximos passos e como isso seria colocado em prática. O que parece é que o grupo ainda está nessa fase de estudos sobre o tema. Mas o objetivo está claro: organismos internacionais como o Banco Mundial, o Sistema de Comunicação Bancária SWIFT e o próprio uso político do dólar incomodam o grupo. É claro que, como comentamos ontem, em níveis diferentes, No entanto, a ausência de referências diretas ao dólar no comunicado já é algo que vale a pena observar. Enfim, gente, parece que o BRICS ainda está testando seus limites, seja tentando liderar discussões sobre um novo sistema de pagamento, seja mantendo uma postura cautelosa em relação à guerra na Ucrânia. E como Putin deixou claro, mais de 30 países estão de olho para se juntar ao bloco, o que certamente aumentaria ainda mais a relevância desse grupo no cenário mundial. Bom, em relação a isso, vale a pena ressaltar um país que está quase desesperado para entrar, mas vem encontrando dificuldade. Que país é esse e por quê? A Venezuela. Por falar nisso, Maduro apareceu de surpresa lá em Kazan, principalmente depois de ter seu nome vetado pelo Brasil. Gente, esse veto aqui é entre aspas, tá? Afinal, o grupo não possui nenhuma normatização que conceda poder de veto aos membros. Então, na verdade, tudo depende de negociação. E, ao menos por enquanto, a pressão brasileira tem tido efeito e o nome da Venezuela não entrou nem na lista dos países que terão sua adesão apreciada. O problema é que a Rússia e a China são a favor da entrada venezuelana, mas por enquanto estão respeitando a posição do Brasil. Bom, gente, mudando de assunto, tem aqueles temas que parecem novela, Alguém fala que algo aconteceu, mas não mostra a prova, mostra apenas uma evidência. No outro dia aparece outro reforçando a tal evidência, mas sem provas ainda, e assim por diante. E que assunto é esse? Bom, a presença de tropas norte-coreanas em solo russo, algo que dessa vez foi reconhecido pela primeira vez pelos Estados Unidos. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou em Roma que há evidências claras de que tropas da Coreia do Norte estão em território russo. Mas eu lembro a vocês que para os Estados Unidos também havia evidências claras de que Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa no Iraque. Então, como sempre digo, vamos receber as informações com cautela.
Segundo Austin, isso seria uma situação muito, muito séria se confirmada e poderia indicar mais um problema para o exército russo, que já enfrenta desafios no recrutamento de soldados. Agora, de acordo com parlamentares sul-coreanos, cerca de 3.000 soldados norte-coreanos já foram enviados para a Rússia e mais milhares devem seguir até dezembro. No total, Pyongyang teria prometido cerca de 10.000 soldados para apoiar a guerra na Ucrânia. A gente vai lembrar que esses números são o dobro do que foi estimado anteriormente, o que, repito, se for verdade, aumentaria a gravidade da situação. Esses soldados estariam sendo treinados desde setembro e já teriam sido distribuídos em várias instalações de treinamento na Rússia. Estão, aparentemente, passando por um processo de adaptação ao ambiente local. A Coreia do Norte, de acordo com a agência de inteligência sul-coreana, estaria tentando manter o envio de tropas em segredo, isolando as famílias dos soldados para evitar que os rumores se espalhem. O Kremlin, no entanto, nega essas alegações, chamando elas de fake news. E a Coreia do Norte também desmentiu as informações lá na ONU e as classificou como rumores infundados. É claro que não há dúvida de que Moscou e Pyongyang têm reforçado suas relações militares e, como sabemos, em junho assinaram um tratado de defesa mútua. Esse movimento, gente, deixa claro que a aliança entre os dois países está crescendo, apesar das negativas públicas sobre o envio de tropas ou armas. Essa possível colaboração norte-coreana é vista como mais um sinal dos problemas que a Rússia enfrenta para mobilizar tropas. Segundo os relatos, a Coreia do Norte enviou 1.500 forças especiais em setembro, e essas tropas poderiam ser usadas em combate após o treinamento e a aclimatação. Outro detalhe importante é que os norte-coreanos estariam sendo treinados por instrutores russos em várias técnicas modernas de guerra, como o uso de drones. Apesar de serem elogiados por seu preparo físico e moral elevado, os soldados norte-coreanos ainda não estão acostumados com táticas mais recentes de guerra, que é claro, gente, até pouco tempo ninguém imaginava que faria parte do campo de batalha. Bom, gente, por falar em conflito moderno, nem tudo se resume à tecnologia. Temos visto algumas práticas que vêm assustando pela crescente banalização da vida humana, mesmo com todos os avanços alcançados ao longo de mais de um século do direito humanitário. Mas por que eu estou falando isso? É que o cenário de conflitos ao redor do mundo está ficando cada vez mais sombrio, especialmente para mulheres e meninas. Isso mesmo, gente. Segundo um novo relatório das Nações Unidas, o número de mulheres mortas em zonas de guerra praticamente dobrou no último ano. Esses relatórios, gente, são produzidos com metodologia científica, tá? Logo é importante dizer que não se trata de puro chute, por mais que a precisão dos dados não seja absoluta. Logo, esses gaps entram nas variáveis do estudo. Segundo o relatório, em 2023, as mulheres passaram a representar 40% das mortes de civis em conflitos armados. Esse é um dado bem alarmante que mostra uma escalada de violência direcionada especificamente contra mulheres em contexto de guerra. Para termos uma ideia da gravidade, foram registrados mais de 33 mil mortes de civis em 2023 e 13 mil dessas vítimas eram mulheres. Além disso, os casos de violência sexual ligados a conflitos aumentaram 50% em relação a 2022. A diretora executiva da UN Women, Sima Barros, afirmou que as mulheres continuam pagando o preço das guerras dos homens. Essa frase acaba refletindo a triste realidade de que, em meio aos conflitos, as mulheres estão sendo deliberadamente visadas, seja pela violência direta ou pela violação de seus direitos fundamentais. O relatório das Nações Unidas também destaca que, em muitos países devastados pela guerra, as mulheres não têm acesso adequado à saúde, o que acaba agravando ainda mais as consequências desses conflitos. Em regiões como Gaza e Sudão, o número de mulheres que morrem devido a complicações na gravidez e no parto é bem assustador. Diariamente, 500 mulheres e meninas em áreas de conflito morrem por falta de cuidados médicos adequados. Outro ponto importante é que, apesar de já terem se passado 24 anos desde a adoção da Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que exigia a inclusão das mulheres nos processos de paz, a presença feminina ainda é mínima. Menos de 10% dos negociadores em processo de paz em 2023 eram mulheres. Isso acontece mesmo com evidências de que acordos de paz são mais duradouros e eficazes quando elas estão envolvidas. O que estamos vendo, gente, como diz o relatório, é extremamente perigoso para o futuro desses países envolvidos nesses conflitos. Além do fator psicológico, que tem um peso gigantesco, a diminuição da população feminina tem drásticas consequências sob o ponto de vista demográfico. E o apelo das Nações Unidas é claro: se não agirmos agora, as consequências serão sentidas por décadas.
Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.